Dando continuidade às operações com conjunto, então lembre, simbologia, gente, entenda. O segundo tópico é interseção ou intersecção de conjuntos. O que é isso? União, eu junto todos numa só panela. Interseção é quando há elementos comuns, elementos que pertencem aos conjuntos. No mesmo instante ele está, tá certo, nos conjuntos. Então veja comigo aqui. Dado dois conjuntos A e B, chama-se interseção de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B. Em símbolos, então eu tenho aqui, ó, em símbolo, A, interseção B. Curiosidade, olha aqui. O I caracteriza interseção. Interseção ou intersecção. O O caracteriza união. Então, quando você disser A união B, como assim um problema? Eu tenho elementos, né? 10 alunos pertencem, 10 alunos estudam física ou matemática. 10 alunos estudam física ou matemática, estou falando da união. 10 alunos estudam física e matemática, eu estou falando da interseção. Então, observem, tá aqui, eu imagino o conjunto A e o conjunto B. Isso aqui está no conjunto A, ok? Isso aqui está no conjunto A. Por coincidência, isso aqui também está no conjunto B. Então, lembre, eu estou no conjunto A, aqui esses elementos estão tanto do A como do B, tá certo? Então, isso representa a interseção, elementos comuns aos conjuntos. Então, eu tenho aqui, então só para observar, eu tenho exemplo da interseção de dois conjuntos, tá certo? Eu tenho um conjunto A que tem os elementos A, B e C. E tem um conjunto, tá certo, que tem os elementos B, C, D e E. Quem é que está comum? Observe, o A é comum? Não. O B é comum? Sim. Preste atenção, o B é comum. Observem que o B está aqui no primeiro e B também está aqui. Então ele vai para onde? Para a interseção, o B. O C, ó, está aqui o C e aqui o C. Então você tem, ok, o C. Então se você observar, então o que que eu tenho aqui? Ó, se eu fizer uma distribuiçãozinha, certo? Se eu fizer uma distribuiçãozinha, eu tenho isso aqui, ó. Se eu fizer uma distribuiçãozinha aqui, aqui é o conjunto A, aqui eu vou chamar de conjunto B, certo? Observem, quais são os elementos do conjunto A? É o A, presta atenção, o A, os elementos do conjunto que eu chamei de A. Então eu tenho o elemento A, certo? O elemento B e o elemento C. A, o elemento B e C. Quais são os elementos do conjunto B, que eu chamei esse conjunto aqui de A, isso aqui eu chamei de B. Quais são os elementos? Ó, B, C, D e E. Pronto, o E. Tá certo? Então lembre, o que é comum? Tá aqui a interseção. A, interseção B. Lembre, isso aqui é o diagrama, a distribuição dos elementos. Observe que os elementos de A, do conjunto A, B e C. Os elementos do B, presta atenção, é B, C, D e E, certo? A interseção é formada de elementos comuns aos conjuntos, tá certo? Então, o que que eu tenho aqui? Lembre, no item B, eu tenho os elementos 1 e 2 e tenho quem? 4 e 6. Quais são os elementos comuns? O 1 está nos dois conjuntos? Não. O 2 está nos dois conjuntos? Não. Então, no caso aqui, a interseção é vazio. É como se eu tivesse aqui o conjunto A e como se eu tivesse aqui o conjunto B. Então, lembre, nesse caso, a interseção B é vazio, porque não existe elementos comuns a esses dois conjuntos. Ok? Então, nós temos aí, bem interessante a operação, tá certo? Interseção, certo? Diferença de conjunto, pronto. Ora, o que quer dizer a ideia de união? Junta todos numa só panela. Que é a ideia de interseção, que é comum aos conjuntos. O que é a diferença?
Simplesmente, você tem um conjunto, chega, tira outro. Conjunto A menos B. O que que representa? Então, ele diz, dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B, o conjunto formado pelos elementos de A que não pertence a B. Em símbolo, A menos B, A menos B é X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Então, na realidade, são elementos exclusivos de quem? De A. Então, você tem aqui o conjunto A, tira B. Então, a ideia é retirada. Esses elementos aqui são elementos exclusivos de quem? Elemento exclusivo, certo? Elementos que estão no A. Então, veja com muito atenção, certo? Veja com muito atenção. O que quer dizer atenção? Olha, vamos imaginar, aqui, em diagramas. Eu tenho um conjunto A, aqui eu tenho um conjunto B. Se eu te perguntasse, quem é o conjunto A menos B? Ah, professor, nós já temos. Tudo bem, então já temos. Então vamos ver agora o que que acontece. Pronto, você já me respondeu. O que seria o conjunto B menos A? Pronto. Quem seria esse conjunto B menos A? Então lembra, a ideia, gente, a ideia é de retirada. Então você tem um conjunto B. Imagine, ó, você tem um conjunto B. O conjunto B é o conjunto que eu imagino todos dentro dessa linha. Se eu tiro A, então na realidade o que que sobra? Sobra simplesmente esse conjunto aqui. Então lembre, esse conjunto representa quem? B menos A. Se eu te mostrasse um outro desenho, se eu te mostrasse isso aqui, certo? Se eu te mostrasse isso aqui, pronto. Exagerei um pouco, mas vamos embora fazer aqui uma pequena, que está grande demais. Então, se eu imaginasse isso aqui, pronto. Isso aqui é o conjunto A e isso aqui é o conjunto B. Então, eu tenho o conjunto A, certo? E aqui eu tenho o conjunto B. Na tua imaginação, quem seria A menos B? Quem seria A menos B? Vamos destacar esse conjunto, A menos B. Então, você tem A, tira B. É como se você tivesse uma cartolina e tirasse esse círculozinho aqui, que é B. Então, na realidade, sobraria quem? Na realidade, sobraria quem? Esse conjunto aqui, ó. Só essa parte da região aqui. Essa região caracteriza o conjunto, certo? Essa região representa o conjunto A menos B. Nesse caso, presta atenção, eu tenho um conjunto A, tá certo? Que é o retângulo, o conjunto B é o círculo. A, tira B, tem um cortasse. E se você me perguntasse, Pacífico, eu estou curioso, quem é o conjunto B, tiro A? Nessa figura, se eu tenho B, se eu tirar A, tu tem B, esse pequenininho aqui, presta atenção, tira A, se vai tirar o A, não sobra ninguém, exatamente. Esse é o conjunto vazio. Se nessa figura eu tenho B menos A, esse é o conjunto B. Se eu tirar A, eu tiro todos os elementos de B. Não sobra ninguém. Então aí nós temos o conjunto B menos A. Tá certo? Então vamos verificar agora alguns exemplos, tá certo? Alguns exemplos de diferença de conjunto. Então eu tenho aqui um conjunto formado dos elementos A, B e C. Eu tenho outro conjunto formado dos elementos B, C, D e E. Então veja aqui. Desse conjunto, tira esse. Lembre, menos é retirada. Desse conjunto, tira esse conjunto. Então, eu tiro quem? Eu tiro o B e tiro quem? O C. Quem é que sobra? É exatamente o elemento A. Pronto. Então, lembre, simples até demais. Simples até demais.
Vou repetir novamente. Do conjunto, primeiro conjunto, eu tirei o segundo. Então, não interessa saber os elementos do segundo. O meu foco são os elementos do primeiro conjunto. Então, ó, o A está aqui? Não, então não sai. O B está? Está, então sai. Ó, o B está aqui. O C está lá? Está, então sai. Então, sobra quem? Somente o elemento A. Agora, vamos ver aqui. Do B, o item B, exemplo B. Eu tenho esses elementos, quero tirar esse conjunto menos esse. Então, o que é que vamos lá, de novo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Daqui, ó, o 1 está lá, tá, então tira. O 2 está lá, tira. Pronto. Ficou algum elemento aqui? Não. Então, exatamente o conjunto vazio. Muitos alunos se atrapalham e botam nada mais nada menos do que o 3 e o 4. Lembre, pelo amor de Deus, a diferença são elementos, presta atenção, olhe bem, a diferença são elementos característicos, são elementos exclusivos do primeiro. Lembre, A menos B são elementos que estão no A e não estão em B. Não tem nada a ver com os elementos de B. Então, esse conjunto, tirando esse, sobra na realidade nenhum elemento. Então, esse conjunto é chamado de conjunto vazio. Tá certo? Então, nós temos agora uma outra operação. Ok? Veja aqui com cuidado. É o complementar de B em relação a A. A ideia de complementar é o que falta no conjunto para igualar a outro. Complementar de B em A, quem é que está faltando no conjunto B, certo? Complementar de B em relação a A. Lembre, complementar de B em relação a A. Quem é que está faltando no B para igualar a A? Essa é a ideia de complementar. Então, vamos agora entender melhor a simbologia. Tá certo? Ó, dado dois conjuntos A e B, tais que é obrigatório essa condição. Senão, não existe o complementar. Lembra, a operação A menos B, B menos A sempre existe. Mas o complementar só existe se B estiver contido em A. Chama-se complementar de B em relação a o conjunto A menos B. Isso é o conjunto dos elementos de A que não pertence a B. Então, elemento exclusivo de A. Tá certo? Que é o A menos B. Em símbolo, você usa esse símbolo aqui para indicar complementar de B em relação de A, indicamos o complementar de B em relação a A. Note que complementar de B em A isso é definido repetindo se B estiver em A. Então, B é um subconjunto de A. Então, complementar de B em relação a A é sempre A menos B. Sempre é. Ó, é o primeiro, é o de baixo menos o de cima. É A menos B. Obrigatoriamente o de cima tem que estar contido no de baixo. Então, ó, aqui A e B, se eu tirar, então o que sobra, na realidade, isso aqui representa o complementar de A em relação a B. Então, é como se eu tivesse dito a você. Quem é que está faltando no conjunto B para igualar A? É esse rapazinho aqui. Então, vamos a alguns exercícios. Exemplo de conjuntos complementares. Então, uma operação. Eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B. Então, lembre, eu quero complementar. Então, lembre, eu quero complementar, tá certo, de B em relação a A. Primeiro, todos os elementos de B são elementos de A. O C é elemento de A, o D é elemento de A e o E é elemento de A. Então, lembre, eu faria a operação A menos B. Então, na realidade, o complementar gera a diferença. A tira B. Do A, eu vou tirar quem? Quem está em B. Eu tiro o C, eu tiro o D e o E. Então, quem é que sobra? A e B. Pronto. A e B. Então, B de bola. Se eu tenho um conjunto A, dado por 1, 2, 3, 4, e B, dado por 1 e 3, então, quem é o complementar de B em relação a A? Então, o conjunto A menos B. Lembre, só é diferença. O A, tira quem está em B. Então, 1 está em B e o 3 está em B. Então, sobra quem? 2 e 4. Certo? Então, a ideia de complementar, quer dizer, é aquela história. Quem é que está faltando em B para igualar A? Então, se no B, presta atenção, se no conjunto B eu botar o 2 e o 4, esses dois conjuntos ficam o quê? Iguais. Certo? Então, tenha muito cuidado. É uma operação, que a gente usa, uma formulazinha que a gente usa
Para saber, isso aqui só vale para dois conjuntos. É o número de elementos da união, tá certo? É o número de elementos de A, união B. Então, lembra, olha como é bem simples. Número de elementos da união, eu pego o número de elementos de A, eu somo com o número de elementos de B e tiro a interseção. Lembra, isso vale para dois conjuntos. Vamos ver isso em diagramas. Então, vamos ver aqui. Eu tenho, imagine, eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B. Então, vamos ver isso aqui em diagramas, tá certo? Eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B. Então, vamos lá. Há um número de elementos de A. Então, eu pego todos os elementos de A. Pego todos os elementos de A. Observem que você pegou alguns elementos de quem? De B. Aí eu pergunto agora, número de elementos de A mais o número de elementos de B. Preste bem atenção. Agora eu vou pegar todos os elementos de B. Número de elementos de A mais o número de elementos de B. Se você observar meu diagrama, essa quantidade aqui, ela foi colocada quem? Duas vezes. Preste atenção. O número de elementos da A união B. Eu coloquei todos os elementos de A, lembrando, coloquei todos os elementos de A. Lembrando que alguns elementos de B foram, mais o número de elementos de B. Lembre que essa região, ela foi duas vezes. Quando eu coloquei os elementos de A, estavam lá. Quando eu coloquei os elementos de B. Então, eu tenho que tirar o quê? Eu tenho que tirar uma vez. A interseção B. Então, é como se eu tivesse simplesmente pegado um número de elementos de A, que vai até aqui, e mais essa quantidade aqui, que é o número de elementos de B, menos quem? O número de elementos da interseção. Bem simples. Isso lembrando aos meus colegas, que isso só vale para dois conjuntos. Tá certo? Que é o básico. Para dois conjuntos. Eu vou lhe dar uma super dica. Certo? Uma super dica. Quando eu tenho, lembre, quando eu tenho dois conjuntos, vamos imaginar, só para você ter uma ideia. Olha aí, super dica. Alerta geral. Eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B. O conjunto A, vamos imaginar que ele tem 40 elementos. O conjunto B, ele tem 70 elementos. Vamos imaginar A e B, tá certo? Então, vamos imaginar juntos, certo? Vamos imaginar, tá certo? Juntos, certo? Juntos, ele tem a união deles, vamos imaginar juntos, que é o número de elementos da união B, certo? Vamos imaginar que a união B seja de 100 elementos. Ora, como é que eu faço sem fazer aquelas contas, botar a chamada de x? Simplesmente, olha aí a dica, soma, o que passar é a interseção. Soma o que passar a interseção. Então, se eu somar 40 mais 70, vai dar quem? 110. Ora, era para ter dado 100. Deu 110. Então, 110 menos 100 dá quanto? 10. Então, na realidade, preste bem atenção, agora que eu começo. Na realidade, elemento aqui é 10. Ora, lembre, juntos, número de elementos da união B é 100. Então, para evitar fazer aquelas continhas, chamar de x, então a gente tem, lembre, quando eu tenho dois conjuntos, tá certo? Olha aqui, olhe para mim. Quando eu tenho dois conjuntos, se ele dá o número de elementos de um conjunto, dá o número de elementos de outro conjunto, presta atenção, separadamente, e ele dá o número de elementos da união, então lembre, você soma, o que passar da união
é o que é comum. Então, eu tenho 40 mais 70 dá 110. Era para ter dado quanto? 100. Então, passou 10. Agora, vamos completar o restozinho desse quadro. Então, eu tenho o seguinte, olha. Aqui, no conjunto A, eu tenho que colocar 40. Quando já tem morando aqui nessa região 10, então 40, aqui eu coloco 40 menos 10. Então, aqui dá quanto? Dá 30. No conjunto B, eu tenho que colocar 70 moradores. Eu já tenho 10, né? No conjunto B já tem 10, porque esses 10 também estavam no A. 70, se eu tirar 10, fica quanto? 60. Então, eu tenho 30 mais 10, 40, mais 60, dá 100. Exatamente da união. Então, tem aluno que pensa que só somar já tem a quantidade. Não, porque tem elementos repetidos. Então, lembre, o que representa esses 30? O que representa esses 30? Elemento exclusivo de A. O que representa esses 60? Elemento exclusivo de B. O que representa esses 10? São elementos que estão em A e em B. Tá certo? Lembre, a simbologia, esses gráficos, é a melhor maneira de você entender como é que funciona isso. Olha, vamos verificar como está correto. Quantos elementos, veja comigo, quantos elementos tem um conjunto A? Ele disse que era 40, vamos lá. Nessa região eu tenho 30, nessa região eu tenho 10. 30 mais 10, 40. Quantos elementos tem B? Nessa região tem 10, nessa região tem 60. 60 mais 10, 70. Ao todo, 30 mais 10 mais 60. Ao todo, você tem o quê? 100 elementos. Veja a simbologia, veja esses gráficos. Isso aqui é para te ajudar, tá certo? Para te ajudar, para não te deixar inseguro, ok? Então, agora nós temos o grande desafio, certo? Grande desafio. São questões de concurso. São situações diversas. São situações que nós vamos pegar mesmo, tá certo? Então, veja comigo. Então, nós vamos agora à parte prática, certo? Então, são várias questões para que a gente possa entender melhor. Então, a primeira questão diz assim, símbolo matemático. A diferença simétrica, que é a delta B, chamar diferença simétrica dos conjuntos A e B, definido pela igualdade. A delta B é A menos B unido com B menos A. Então, pronto, preste atenção. A menos B unido com B menos A. Então, vamos bem interessante entender bem. Ó, A menos B. Então, vamos ver isso em diagrama. Ó, A, diferença simétrica. A delta B, ele diz que é A menos B unido com B menos A. Eu tenho A menos B unido com B menos A. Então, vamos ver aqui. Quem é o conjunto A? Então, vamos colocar bem aqui para a gente acompanhar. O conjunto A, na realidade, você tem quem? A, você tem B e você tem C. O conjunto B, certo? Você tem B, você tem C, você tem D, você tem E e tem F. Pronto. Então, vamos ver aqui. O conjunto, então vamos por parte. O conjunto A menos B. Então, repito, vou continuar repetindo. São os elementos de A que não estão em B. Então, A menos B. Então, olhe para a tela. A tira B. Daqui eu vou tirar quem? Eu vou tirar os elementos que estão em B. Que é o B, ó, está em B. E quem? E o C. Então, sobra somente quem? Sobra somente o A. Então, eu tenho um conjunto aí, o A menos B. Pronto. Agora, veja comigo. Vamos para o conjunto B menos A. Ok? B menos A são os elementos exclusivos de quem? B menos A, exclusivo de B. Então, vamos para B e tirar quem está em A. Ó, esse elemento, observem que ele está... é B menos A. Então, eu
Vou para o conjunto, primeiro conjunto, e tiro quem está no outro. Então, eu tiro o B e tiro o C. Então, sobra quem aqui nesse conjunto, né? B menos A. Então, sobra quem? Sobra o D, o E e o F. Pronto. Aí eu tenho o conjunto B menos A. Então, o que vai acontecer aqui? O conjunto B menos A. Então, simplesmente, eu vou unir. Então, A, diferença simétrica, eu vou juntar. Eu coloco todos os elementos de A, união de A menos B, e coloco todos os elementos de quem? De B menos A. Que é o D, E e F. Então, eu tenho aí A menos B unido com B menos A. Então, vamos dar uma olhadazinha no gabarito. Lembre, A, D, E e F. A, D. Ora, o item correto da primeira questão está no item A de alegria. De A de alegria. Merece, preste bem atenção, merece atenção sobre, tá certo? Merece atenção. Olha aqui. O que é o conjunto? O que é, para lembrar, não pode esquecer. Na realidade, o que é que nós temos? A menos B unido com B menos A. Então, isso é para amadurecer. Então, vamos imaginar que eu tenho o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. Ora, quem é o conjunto A menos B? São elementos exclusivos de quem? De A. Então, esse aqui é o conjunto A menos B. E quem é o conjunto B menos A? São elementos. Então, lembre, o que que eu tenho aqui? Certo? O que que eu tenho aqui? O conjunto A menos B. O que que eu tenho aqui? O conjunto B menos A. Ora, aí você diz, Pacífico, eu poderia ter imaginado que o conjunto diferença simétrica, A delta B, eu poderia ter sido o conjunto quem? A união B, tirando quem? O que é comum? A interseção B. Então, ó, a união, unir todo mundo e tiro quem? A interseção. Se você tem dificuldade de entender o conjunto A menos B, B menos A, simplesmente você faz isso aqui, ó. Conjunto A, veja com atenção. Você tem um conjunto A menos B e tem um conjunto B menos A. Então, você vai unir. Na realidade, você poderia ter feito quem? Tá certo? Você poderia ter feito o seguinte, preste bem atenção. Ó, ter feito quem? A união, todo o conjunto, e tira quem é comum. Quem é a interseção? Então, você tem a união menos quem? A interseção. Lembre, a matemática, na realidade, a ideia da matemática é simbologia. Tem que entender como é que funciona o conjunto A menos B, tá certo? E o conjunto B menos A. Então, você poderia ter imaginado, lembre, eu teria a união, tirava quem? A interseção. Então, lembre, matemática, simbologia, exercite, tá certo? E outra coisa, não se esqueça, o futuro, você influencia nele. Estude, tome uma decisão. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Eu vou passar. Isso é o forte, ok?